Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte aí que nós vamos reagir junto, trazendo para vocês as últimas novidades aí do Flamengo, que tem partida muito importante, é decisão final antecipada aí no ano, na minha opinião, a partida mais importante aí para o Mengão na temporada 2025, enfrentará aí o LDU no estádio do Maracanã. O jogo vai ser às 21 horas aí. Previsão de casa cheia, a torcida do Flamengo vai fazer a sua parte. Esse corte que eu preparei aqui para vocês, vamos reagir aqui o programa Jogo Aberto da Band com Renata Fã, Ronaldo Giovanelli, Cicinho aí, trazendo as novidades aí do grupo do Flamengo. Saiu um resultado importantíssimo aí para o Flamengo. Da Sul-Americana e da Libertadores, destaque para o Central Córdoba, que bateu o Táchira por 2-1. Os venezuelanos tiveram 2 expulsos. O Flamengo, que só entra em campo amanhã, isso porque, na abertura da rodada do Grupo C, na Venezuela, o Deportivo Táchira, com 1 a menos em campo desde os 10 minutos de bola rolando após a expulsão de Tamichi por tocar a bola com a mão, foi derrotado pelo Central Córdoba. Depois que os argentinos abriram a conta na cabeçada de Jonathan Galvão, os donos da casa até conseguiram arrancar um empate na infiltração seguida pela finalização de Brian Castilho cara a cara com o goleiro Alan Aguirre. Segundos depois, no entanto, completando o cruzamento da direita, Gaston Verón definiu 2-1. E o Central Córdoba, em primeiro da chave, eliminou o Táchira. Ao terceiro colocado Flamengo, só a vitória interessa nesta quinta-feira contra a vice-líder LDU no Maracanã. Já em Lima, pela chave G. E ainda seguindo com um time que também vai precisar vencer amanhã. O jogo será nesse estádio, com outras cores, mas de certa forma com o mesmo ambiente, vai a mesma urgência amanhã. Vamos dar uma olhada no grupo do Flamengo. Rapaz, ontem o Táchira até empatou o jogo, mas o Central Córdoba fez o segundo e venceu a partida, né? Vamos dar uma olhada no grupo, pode colocar na tela a situação do grupo, a chave do grupo do Flamengo. Central Córdoba tem 11 pontos, a LDU tem 8, o Flamengo tem 5 e o Deportivo Táchira, o saco de pancadas, tem 0. Então a Central Córdoba venceu o Táchira ontem, foi a 11. Amanhã, Maracanã, 9h30, transmissão da ESPN e do Disney Plus. 11. Exclusivo. 11 é o máximo de pontos que o Flamengo pode chegar. Sim. É isso? Aqui o Flamengo pode chegar. Só que amanhã o jogo é decisivo. Ô Eugênio, não tem muito para onde olhar, né? Assim, tudo bem, a torcida já sabia, já imaginava que o Central Córdoba ia vencer o Táchira. Claro, ainda acho que havia aquela esperança de que, vai que tropeça, né? Sei lá. Mas esse cenário já estava meio desenhado desde há 2 semanas, né? Enfim, de qualquer forma, esse jogo aí quinta-feira, amanhã, no caso, 9h30, transmissão, repito, exclusiva nossa, ganha contornos dramáticos, hein, Eugênio? Final de Copa do Mundo. Ô, louco! É isso. É isso, pro Flamengo Pensando em Libertadores, precisa ganhar o jogo, pô. Se não ganhar, complica muito tudo, porque, olha só, na última rodada, LDU enfrenta o Táchira em casa. Se o Flamengo não vence aqui amanhã, eles podem fazer aquele jogo ok, um empate serve para os dois, beleza? Um empate serve para os dois, e aí já era. Então tem que fazer o dever, não só amanhã, como o jogo, né, da última rodada contra o Táchira, que aí é para ganhar e golear, para fazer saldo, se estiver precisando de saldo e tal. Acho que nem vai precisar muito, porque os dois se enfrentam, né? Então um vai tirar saldo do outro, para pegar pelo menos o segundo lugar no grupo. O Flamengo deixou a situação chegar onde chegou, especialmente quando perdeu em casa pro próprio Central Córdoba, que merecidamente é o líder do grupo. O Central Córdoba vai a 13 pontos. Ele, na primeira rodada, empatou com a LDU em casa num jogo que merecia vencer. Criou para vencer, mas não venceu. E é o ponto que ele perdeu, né? Poderia estar com 15 pontos agora, está com 13. Dentro da comparação do Eugênio. Fora isso, é um time que... Está com 11, desculpa, está com 11 pontos o Central Córdoba. 13 não, 11 pontos. Depois ele vai conseguindo ganhar do Flamengo, empatar com o Flamengo e chegar numa condição muito favorável para essa última rodada, praticamente classificado o Central Córdoba. Desculpa, professor. O Eugênio falou de final de Copa do Mundo, eu acho que é pior.
Porque final de Copa você pode empatar e ter uma chance nos pênaltis, como a Argentina fez contra a França. O Flamengo não pode empatar, o empate é catastrófico em qualquer um dos dois jogos. Agora tem um lado a favor. A bola que o Flamengo tem, que é suficiente para passar bem por esses dois aí, com uma certa LDU bem mais complicado, mas numa dividida entre Flamengo e LDU, em condições normais de temperatura e pressão, e sem altitude, eu sou Flamengo. Eu concordo, é a bola que tem, mas que não tem mostrado nessa Libertadores. A oscilação chega num péssimo momento. A gente fala de uma campanha que é ruim, mas de desempenhos que condiz com essa campanha. Acho que a gente não pode falar de uma grande... Para mim, o Flamengo até agora, eu não acho que é a situação mais delicada entre os brasileiros, que você tem um grupo da morte e a chance de um deles acabar ficando pelo caminho é considerável. Eu acho que ainda o Flamengo, eu apostaria na classificação do Flamengo e na vitória nesses próximos 2 jogos. Mas mostrando algo que ainda não mostrou. Mas assim, se a gente analisar o que foi até agora, para mim é o brasileiro que mais decepciona na Libertadores até aqui. Embora... Para mim, é um dos favoritos ao título ainda. Eu não vou mudar em relação a isso. Lógico, só deixaria de ser se não conseguisse essa classificação. Mas ainda vejo pelo potencial, eu concordo com você, professor, é o potencial que ele tem, a bola que ele tem, que já demonstrou nesse ano sob o comando do Felipe Luiz, não na Libertadores. E acho que também o momento de oscilação com o Felipe Luiz chegaria, isso é um fato, é um trabalho, né, ainda recente, é um treinador jovem, que para ele também é uma primeira experiência, também vai acertar, vai errar, mas tentar entender o momento das individualidades também, né? Por que o Gerson cai tanto também na última partida, se o físico pega para o Flamengo nesse momento com o Arrascaeta, o Pedro ainda voltando, mas também não 100%, lógico, parado durante muito tempo com uma grave lesão. Ele tem um grupo muito qualificado até para você identificar essas baixas e fazer alterações. Então, é o momento do Felipe Luiz de identificar quem que está 100% ali, porque hoje o jogo vale muito. Ô Eugênio, puxando esse gancho da Mari, olhando para o campo, né? Olhando para o que a LDU vai levar para o Maracanã e para o que o Flamengo... levará também amanhã para campo, né? Olhando para a bola, para o que o Flamengo vai precisar apresentar em campo amanhã para vencer o jogo. Apenas 3 gols até aqui na Libertadores, né? Um ataque discreto do Flamengo na fase de grupos. Inclusive no jogo em que atuou no Maracanã, na Libertadores, perdeu, né? Para o Central Córdoba. Ele vai ter que ser o Flamengo no seu melhor. O Flamengo que lembre a goleada sobre o Corinthians ou a goleada sobre o Juventude. Um time com muita intensidade, com muita força, com muito vigor físico, para funcionar o esquema do Felipe Luiz. Acho que o Flamengo, o que ele sentiu em Libertadores e sentiu em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, é um desgaste físico que não tem permitido a equipe colocar em prática o futebol que normalmente coloca, que é um futebol de muita imposição física, de marcar no campo de ataque, de recuperar essa bola e rapidamente trocar passes para chegar ao gol. E o Flamengo sentiu isso. Então a gente viu, por exemplo, contra o Bahia, os 15 minutos iniciais muito fortes. O Flamengo fez o gol ali, com 7. Um gol de cabeça do Arrascaeta. E depois caiu de produção. E depois foi levando o jogo assim, em banho-maria, até ele terminar. Porque era como dava. Então, como alguns jogadores foram poupados contra o Bahia, se imagina que o Flamengo possa ter guardado forças para, no jogo de amanhã aqui com a LDU, mostrar um nível de rendimento mais próximo do que está acostumado, do que a gente sabe que o Flamengo pode render. Eu acho que é muito da parte física. Agora, do outro lado, tem um time que possui na defesa a sua maior fortaleza. A LDU é um time que sofre poucos gols. Na temporada, a média de 0,6 por jogo. E isso dificulta o trabalho do Flamengo, que vai precisar, para ficar tranquilo, fazer 2 gols. Ganhar por mais do que 1 de vantagem, para superar a própria LDU no saldo e ir para a última rodada mais tranquilo, tirando também saldo da LDU. Então, essa é uma questão importante, porque do outro lado vai ter um adversário que vai jogar muito na transição, buscando passe longo para usar o Arce, que é o seu centroavante, o paraguaio, como pivô, e a partir daí aproximar outros jogadores perto dele, e vai se fechar. É muito difícil entrar pelo meio da defesa da LDU, que é por onde o Flamengo joga muito, né?
Se a gente olhar, o Flamengo constrói muito com a infiltração do Arrascaeta. Ele vem da intermediária, tabela ou com Gerson, ou com Pedro, ou com Cebolinha e invade a área para finalizar. Uma principal característica de criação ofensiva, o Arrascaeta se transformou no elemento, entre aspas, surpresa, que vem de trás, pisa a área e tem feito os gols. Fez até de cabeça contra o Bahia. Então, essa infiltração por dentro que normalmente os adversários da LDU não costumam fazer. Aí vai precisar o Flamengo fazer com toda a qualidade que possui, com toda a força que possui, com toda a intensidade. E para isso o time precisa estar fisicamente melhor do que esteve nas últimas partidas. E isso ficou muito nítido no empate com o Central Córdoba, né? Que fisicamente o time não conseguiu reagir ao mesmo nível de força que o adversário impôs. Essa é a grande questão para o jogo de amanhã. E vai precisar mais do que nunca, né? Vai precisar redobrar a atenção. Não pode, por exemplo, dar o mole que deu contra o Central Córdoba. Porque a LDU é um adversário ainda mais qualificado que o Central Córdoba para te pegar no contra-ataque. Alex Arce é o Haaland paraguaio. A gente fala muito do que o Flamengo tem que fazer ofensivamente, mas também é bom ter um belo respeito defensivo com esse time da LDU. Vai trabalhar com a bola do jeito que gosta, né? Felipe Luiz tem pontuado muito isso, né? Os adversários que conseguem tirar o Flamengo da zona de conforto são aqueles que tentam pressionar um pouco mais e não deixar o Flamengo tão à vontade com a bola. É um time que trabalha muito bem por dentro, mas tem qualidade também pelos lados. O Mário, não tem sido uma característica da LDU essa pressão alta. É claro que amanhã eles podem tentar fazer. Nos jogos que eu acompanhei, vários agora recentes da LDU, eventualmente eles até sobem, inclusive contra o Flamengo lá na altitude, eles fizeram isso. Sobem um pouco a linha de marcação, mas não é para fazer aquela pressão. Sim. Para tentar recuperar a bola, é para bloquear mais as linhas de passe e tal. Mas normalmente é um time que baixa para proteger a entrada da área, para ninguém infiltrar pelo meio. A LDU amanhã tem uma dúvida sobre o zagueiro Ricardo Adeu, haitiano, que sofreu uma lesão leve no aquecimento do jogo com o Tátira, uma lesão muscular, 1,1 centímetros. Então será reavaliado. É um jogador importante não só na marcação, como também no lançamento, porque ele é que faz a maior parte dos lançamentos para o Arce, e a LDU joga muito em cima disso. E não vai ter o Brian Ramírez, que é o jogador que joga pela ponta direita. É o jogador canhoto que dribla, vai para cima, o que faz mais passes para o Arce. Esse jogador foi expulso no jogo com o Tátira e está fora. E deve ter a volta do goleiro Alexander Domingues, que é o titular da equipe, é o capitão da equipe, é o líder do grupo, que terminou a suspensão dele. Ele estava suspenso em jogos de Libertadores, por uma confusão em que ele se envolveu no ano passado. E o último jogo de suspensão foi com o Tátira, então ele pode jogar, mas pode ser que o Gonçalo Vale seja mantido, porque a avaliação é positiva das atuações dele na Libertadores, enquanto o Domingues estava suspenso. E só para lembrar, né, que a gente não tocou nesse ponto, se perder amanhã, o Flamengo está eliminado da Libertadores. Não tem mais chance nenhuma de classificação. Drop the mic, né? Com essa que o Eugênio se despede do Futebol 360. Mas é a verdade, né? O Eugênio é enfático. Verdades sejam ditas. Foi enfático na abertura e é enfático no encerramento, mas é isso. Realmente esse é o cenário do jogo. Vai pegar um solzinho aí, Eugênio. Tá um céu azul maravilhoso. Coisa boa. Um beijo em todos aí. Bom final de programa. Valeu. Aqui em São Paulo tá frio. Né? Hoje foi difícil um pouquinho para levantar. Tá frio. Aqui no estúdio, né? Também. Aqui dentro também, né? Mas a Mari tá com frio. Quem diria, hein? Penúltima rodada, quem diria que a gente ia falar isso da possibilidade do Flamengo estar fora? Não, assim, precisando jogar a vida na penúltima rodada. A gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Aquela história de vexame, não sei o quê. Mas assim, cara, assim, seria bem feio. Antes da gente encerrar o programa, amanhã então, exclusivo Flamengo e LDU, vamos para Montevidéu. O lema no rubro-negro essa semana é vencer. O Flamengo tem uma decisão na quinta-feira em que o desafio será em casa, pela Libertadores, em que a equipe não anda muito bem. Até agora, o time soma 5 pontos e é o terceiro colocado do Grupo C, atrás de Central Córdoba e LDU, próximo adversário, ambos com 8 pontos.
Para se classificar para a próxima fase, o Flamengo precisa vencer os 2 próximos jogos. Mesmo assim, nessa primeira partida, precisa vencer por 2 gols ou mais para ultrapassar os equatorianos. Temos que demonstrar no campo. Tudo que você falou, você tem razão. Estamos fazendo uma Libertadores ruim. Estamos numa situação onde nós mesmos nos colocamos, né? E a lição é... Não existe adversário na Libertadores fraco. Não existe. Porque se está na Libertadores é por algo. É porque ou foi campeão ou ficou na parte de cima da tabela do seu país. E nós nos colocamos nessa situação e também está nas nossas mãos poder sair dessa situação. A vitória no último sábado deu um gás a mais para a equipe que almeja continuar sonhando alto na Libertadores. E também o destaque de Arrascaeta. O uruguaio foi o autor do gol contra o Bahia. Nos últimos 7 jogos do Flamengo no Brasileirão, considerando os que Arrascaeta atuou, ele marcou 7 vezes e deu 3 assistências. Já na temporada 2025, são 10 gols. Com isso, está próximo de igualar o ano mais goleador pelo rubro-negro. Da força de seus jogadores para o desafio. Mas para o jogo, Filipe Luís já terá o desfalque de Éric Pulgar. O chileno saiu machucado e, após exame, constatou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. O mesmo aconteceu com Alan. Os dois já começaram o tratamento. O substituto de Pulgar deve ser Everton Araújo. O jovem de 22 anos, inclusive, já enfrentou a LDU como titular. Mas o Flamengo terá a seu favor seu 12º jogador para um confronto decisivo do rubro-negro. Precisamos do torcedor na quinta-feira, precisamos do apoio deles para poder reverter essa situação, né? Que a gente quer passar da fase de grupos, queremos chegar nas oitavas, queremos chegar o mais longe possível nessa competição, que é a mais especial que existe a nível de clubes na América do Sul. Então, a missão do Flamengo não será fácil, mas o foco do time é ir com tudo para ficar com essa vaga. Venha falar comigo, olha só, hoje tem um jogo importante para o grupo do Flamengo, que vai acontecer. E tem notícia também importante com questões clínicas no Flamengo, é isso? Exatamente. Esse jogo importante que você mencionou é Deportivo Táchira e Central Córdoba. O ideal para o Flamengo, obviamente, é o Deportivo Táchira ganhar. Mas eu acho difícil isso acontecer. Se acontecer um empate, já é maravilhoso para a torcida do Flamengo, porque isso aumenta demais a probabilidade do Flamengo ser líder. É óbvio, o Flamengo precisa vencer os 2 jogos que restam em casa, contra a LDU na quinta-feira e depois o próprio Deportivo Táchira, que é o time que está todo mundo batendo. Então acredito que o Flamengo irá vencer. Mas o Flamengo não precisa só vencer a LDU, tem um saldo de gols também. O ideal seria golear. Então o Flamengo tem que partir para cima e fazer um placar elástico pensando no saldo de gols, que é critério de desempate nessa fase de grupos da Libertadores. E sobre a situação clínica, a Alce citou ali o Pulgar como ausente, o Alan também está ausente. Você comentou durante a semana, exatamente. Né? E o Flamengo soube hoje também que o Gonzalo Plata também não vai conseguir ficar à disposição e vai para o seu 3º jogo seguido como desfalque por conta de um edema ósseo. Eu particularmente acho um desfalque que preocupa bastante, porque é um jogador que ele estava muito bem no esquema tático do Filipe Luís, e ele faz várias funções do setor ofensivo. Digamos que é o coringa do setor ofensivo do técnico Filipe Luís, mas ele não vai ficar à disposição. Então são desfalques que eu considero desfalques importantes. O Alan não é titular, beleza, mas ele poderia substituir o Pulgar, até porque ele vive ou estava vivendo o melhor momento que o Everton Araújo, que provavelmente vai substituir o Pulgar. Então são desfalques importantes não só para esse jogo. Tem que ver como é que vai ser também para os próximos jogos. O Flamengo tem uma sequência aí extremamente importante, pensando na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Pensando nesse jogo com muitos gols, você acha que o Flamengo pode mudar um pouco o jeito de jogar? A gente já sabe que é completamente já estabelecido pelo Filipe Luís, né? Pode trocar peça, pode entrar o Pedro, sair o Pedro, entrar o Arrascaeta, sair o Arrascaeta. Reserva é sempre... A gente já entendeu que ele tem uma identidade, um CPF ali para o jeito do Filipe Luís jogar. Mas você acha que ele pode mexer muito mais nas peças para tentar dar um poder de finalização? Ou aquele toque que ele dava, que você trouxe essa informação aqui pra gente, vamos chutar na boa. Será que ele vai falar agora, vamos chutar essa bola e tentar no gol? O que você acha, Venê? Inclusive, sobre isso, uma curiosidade. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo finalizou apenas uma vez de fora da área. Foi o time que menos finalizou, mas não é o time que menos finaliza, entende? Ou seja, o Flamengo ele chega muito próximo ao gol para poder finalizar. Eu acho que esse toque que você está se referindo é a entrada do Pedro novamente no time titular.
porque ele é o jogador mais letal do setor ofensivo, é o goleador do setor ofensivo do Flamengo, que tem bons atacantes, mas não tem atacantes com essa virtude que o Pedro tem. Então acho que esse seja o toque. Botar o Pedro no time titular novamente, o que não aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro, e aí você tendo o Pedro em campo, as chances de você fazer gol é muito maior. Eu acho que esse vai ser o toque. Agora, a característica vai ser a mesma, intensidade alta, fica a dúvida de como vai ser no segundo tempo. Porque no segundo tempo o Flamengo tem caído de produção e não é culpa do Felipe Luiz ou dos jogadores. Para mim é culpa do forte calendário, número de viagens. Óbvio que se o Flamengo tivesse vivendo um momento melhor na fase de grupos da Libertadores, aconteceu aquilo que a gente mencionou aqui no programa. Eles tiveram que mudar a estratégia. Ia inverter, né? O que fez no início ia fazer no fim. Perfeito. Se o Flamengo tivesse agora com a situação bem encaminhada para a classificação, poderia fazer um controle maior de minutagem, pensando no Botafogo no final de semana, e depois ainda tem o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Mas não. O Flamengo tem a obrigação de não só vencer, mas também buscar um placar elástico dentro do Maracanã, com mais de 60 mil pessoas. E o Rodrigo Caio vai fazer parte da comissão técnica do o que era zagueiro do Flamengo. Ele assume a função que era do Daniel Alegria, que foi demitido ontem. Venê, duas coisas aí para o nosso público entender. Primeiro, essa função do Rodrigo é tipo Marcão no Fluminense ou não? Segundo, é do Felipe Luiz ou do Flamengo? Por exemplo, se o Felipe Luiz for embora, o Rodrigo Caio fica ou o Rodrigo Caio vai junto com o Felipe Luiz? Pelo que eu entendi, Fernando de Amar, ele vai fazer parte da comissão do Felipe Luiz no Flamengo. Se o Felipe Luiz for embora, isso aí vai ser um debate posteriormente, se ele vai continuar ou ele vai seguir com o técnico Felipe Luiz. Eu confesso para você que eu fui pego de surpresa porque eu não esperava o Rodrigo Caio se aposentar tão jovem. Ele tem apenas 31 anos. E é um jogador que eu vi de perto, foi um dos melhores zagueiros que eu vi com a camisa do Flamengo. O que ele fez em 2019, poucos conseguiram fazer com a camisa do Flamengo. Lamento, mas aconteceu. Mas ele vinha se preparando já há muito tempo, ele fez cursos pela CBF. Como o Felipe Luiz também? Como o Felipe Luiz, é um cara que, assim, estudioso, inteligente, é um cara que já buscava isso e já pensava isso no pós-carreira. Mas eu fui pego de surpresa porque ele tem apenas 31 anos. Se você me perguntar se eu gostei, gostei. Porque ele é um cara que tem uma identidade com o Flamengo, conhece o ambiente do Flamengo, conhece o dia a dia do Flamengo e, assim, tem buscado evoluir. Agora, se ele é o ideal para essa função, quem sou eu para dizer isso? Ele é melhor que o Daniel Alegria, que estava lá e que o Felipe Luiz vivia elogiando quando o Flamengo estava indo muito bem em jogadas aéreas, que era a função do Daniel Alegria, porque era ele que treinava a jogada aérea no esquema tático do Felipe Luiz. Quem sou eu para dizer isso, se ele é melhor ou pior? Agora, o Rodrigo Caio, por que eu vou ser contra a chegada de um cara como esse, que tem muitos títulos com a camisa do Flamengo, uma identidade muito grande com a torcida do Flamengo? Por que eu vou ser contra? Se o Felipe Luiz quis o contratá-lo, se o José Boto quis o contratá-lo, é sinal que ele tem requisitos para poder assumir essa função. E nada impede ele evoluir ainda mais nessa função. Eu lembro do Maurício Barbieri, quando chegou em 2018, foi exatamente a mesma coisa. Existia aquele questionamento. Será que é um bom profissional? Ele é muito jovem. Será que vai fazer bem a ele? Hoje a gente vê o Maurício Barbieri sendo treinador. A gente pode questionar se ele é um bom treinador ou não. Mas na ocasião, ele chegou muito bem e depois assumiu. Neymar no Flamengo recebia a informação nessa segunda-feira de que o atacante foi de novo sugerido ao rubro-negro. A ideia é que agora, no fim do seu contrato com o Santos, ele pudesse assinar com o Flamengo e já estrear no Super Mundial de Clubes. O staff do Neymar, inclusive, estaria trabalhando por uma reunião com José Boto e Felipe Luiz no Rio de Janeiro para que essa história pudesse avançar. Importante contar ainda que jogadores grandes dentro do elenco do Flamengo seriam favoráveis à contratação do Neymar, entre eles Alexandro e Danilo. Mas, antes de gravar o vídeo, conversei com o José Boto, diretor executivo de futebol do Flamengo, que admitiu uma sugestão em relação ao nome do Neymar em janeiro, mas não confirmou qualquer tratativa para esse momento. Importante contar que essa minha fonte, que assegurou que existiu um novo oferecimento, também afirmou que o departamento de marketing do Flamengo se mostrou seria um grande case, uma ótima oportunidade de novos negócios. Importante lembrar que o fato de o Neymar só ter disputado 2 partidas no atual Campeonato Brasileiro lhe permitiria atuar pelo rubro-negro também no Campeonato Brasileiro. Ele ficaria à disposição do Fla para o Super Mundial de Clubes, para a Libertadores da América, para a Copa do Brasil e ainda para o Campeonato Brasileiro. Jogador que termina de sua recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda e deve voltar a atuar pelo Peixe no fim.
É isso aí, nação. Ficamos por aqui. Esse foi esse corte aí que eu preparei para vocês. Peço que vocês, se é novo, deixe aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.